Olá, eu sou o professor Silva Neto, do canal Mais Um Falando, e hoje nós vamos falar sobre um acerto do governo, que é o Fundo Internacional para a Preservação de Florestas. Sim, o governo acertou nesse sentido e é uma boa medida. E abre também uma oportunidade para você que é empreendedor e o pequeno empreendedor. Vamos entender o que é esse fundo e como você pode aproveitar? Está aí a reportagem com o acerto do governo Lula e eu concordo. Essa iniciativa do Fundo Internacional de Reflorestamento eu acho importante. E o Brasil pode capitanear esse segmento. O segmento verde é importante para a nossa nação. Vamos entender aqui o que ele fala e perceber quais são as oportunidades que são criadas com isso. Então tá lá, o Haddad, quando foi em Nova York agora, aproveitou a viagem do Lula, se encontrou com os investidores para lançar essa ideia. E ela foi bem aceita, tá? A matéria aqui diz, um acerto do governo Lula. Fundo Internacional para premiar países que preservam suas florestas. É uma boa inovação capitaneada pelo Brasil. Sim, isso é legal, é importante. Afinal de contas, os países desenvolvidos foram lá e queimaram as florestas deles, eles não têm mais nada. Por que eles agora querem implementar uma lei ambiental castigando aqueles países subdesenvolvidos a obrigá-los a manter a sua floresta em prol do seu desenvolvimento? Olha, eu não sou a favor de desmatamento, mas nós temos que fazer uma compensação por isso. Então o governo está propondo exatamente isso, que os países ricos compensem os países subdesenvolvidos para fazer a manutenção da sua floresta. Então vamos continuar aqui a reportagem, que é bem interessante. Então tá lá, Tropical Forest Finance Facility. Trata-se de um fundo voltado para recompensar países que protejam ou recomponham suas florestas tropicais nativas. Olha que bacana isso aqui. Ele foi desenvolvido em parceria com a Colômbia e organismos do Banco Mundial. Recebeu esse nome em inglês, Tropical Forest Finance Facility. É o TFFF. Basicamente a ideia é captar recursos de longo prazo, 20 anos ou mais, de países desenvolvidos e grandes investidores institucionais, garantindo-lhes um rendimento básico. Esses fundos serão aplicados de maneira diversificada e a diferença entre o retorno obtido com esse portfólio e o retorno devido aos investidores será transferido às nações que comprovarem sucesso nas suas estratégias de preservação. Aqui abre um grande leque para o Brasil. A legislação ambiental brasileira, ela já trabalha nesse sentido. Então você tem grande parte do nosso agronegócio, grande parte de fazendeiros já preservando a mata. É mais uma fonte de renda para o nosso agro, para o nosso fazendeiro. Incentiva ele ainda mais a manter boas práticas. Óbvio, se você tem a sua fazenda de uma área que você já não pode usar por lei para fazer a agricultura, e se você preservar, você ainda ganha uma remuneração por isso, a fazenda dele passa a ter dois objetivos. Não só a alimentação, como a preservação. E não há incentivo melhor do que o dinheiro no bolso. Continuando a matéria. Em outras palavras, países como o Brasil deixarão de arcar sozinho com os custos de proteger suas florestas. Sim, aqui é o que eu acho o grande acerto do governo. Em vez de nós, brasileiros, através dos nossos impostos, ficarmos custeando esse reflorestamento, combatendo o desmatamento, por que não o dinheiro estrangeiro, que também se beneficia disso, não contribua? Eu acho importante isso sim, para mim é um acerto muito grande do governo Lula. É como eu digo aqui, independente da minha ideia, daquilo que eu penso, nós temos que elogiar quando as ações são positivas, mesmo sendo de um governo ruim como esse, de um presidente ruim como esse, mas ele também acerta, e quando acerta a gente tem que elogiar, não é só criticar não. Temos que ter bom senso, temos que ser honesto com aquilo que fazemos. O UOL também cobriu essa reportagem. Então tá lá, países europeus estão dispostos a contribuir em fundo para preservar a floresta de Haddad. E é verdade, a Alemanha, a França e alguns investidores se mostraram positivos com essa ideia. E eu achei, mais uma vez eu digo, bem inteligente a forma com que o governo abordou isso. Então tá lá, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os países europeus demonstraram interesse em contribuir com o Brasil. Trata-se de um fundo bilionário para a preservação de florestas lançado pelo governo brasileiro na COP28, realizada em Dubai, nos Emirados Unidos. Ou seja, isso aqui não é uma matéria de agora, ela já vem sendo construída há algum tempo e muito pouca gente está falando nisso. Não entendi por que o governo, com esse acerto, não colocou isso em voga. Eu sei que no Brasil teve essas queimadas, o governo errou em vários pontos nesse sentido, mas essa ação é positiva.
Eu não entendi por que o governo não deu muito mais ênfase a isso. Na reportagem mesmo destaca, de acordo com o ministro, o Brasil está fechando a proposta, e está aqui, ó, se a Alemanha, a França, Inglaterra, Brasil, a Califórnia, que como Estado interesse nesse tipo de projeto, outros países, China, se conseguirmos um fundo público, a chance de captação privada aumenta muito. Concordo com ele, sim. Se esses países e se algumas empresas já começarem a aderir ao fundo, a chance de o aumento de adesão é bem maior. Eu acho positivo, inclusive melhora a imagem da própria empresa, principalmente essas empresas que emitem muito carbono. Então é importante elas fazerem essa compensação, sim. Não podemos negar que temos que preservar o planeta que nós vivemos. E o que eu mais gostei nesse fundo é que o fundo é voluntário. Como é voluntário, a partir do momento de alguns países começarem a aportar, outros se animam. Isso é o mais importante, é o voluntarismo, não pode ser imposto, porque aquilo que é obrigatório, é imposto, acaba sendo visto de maneira ruim. E como é voluntário, enquanto mais gente aderir, mais adesão há probabilidade de acontecer. Eu acho esse fator também importante de ser destacado. Agora, para você empreendedor e até pequeno empreendedor, o que isso gera de negócio? Vamos começar a ver umas observações aqui que é importante a gente acompanhar? Então tá lá, oportunidade de negócio em crédito de carbono. Aumenta a possibilidade de empresas investirem em projetos de conservação e criarem créditos de carbono para serem vendidos no mercado, ou mesmo empresas que acessorem o agronegócio e utilizarem esse fundo criando receitas extras nas fazendas. Aquilo que eu já comentei anteriormente. A gente já sabe que foi tentado criar esse mercado de crédito de carbono e deu M. Deu M por quê? Porque era uma coisa imposta. Era uma coisa mais que goela abaixo. Então se formaram cartéis, se formaram empresa com o único objetivo de vender crédito de carbono. Só para dizer que está acompanhando a modinha verde. Aqui não. Aqui eles estão querendo realmente fazer de forma voluntária. Por isso que é importante, sendo voluntário, há uma fiscalização, há uma organização, há uma transparência maior, o que traz mais credibilidade. Eu acho que a chance disso funcionar agora é bem melhor. Então você, empreendedor, aproveita e veja outras empresas que já fizeram isso, tente pegar o modelo, tente pegar a ideia e veja se você pode fazer igual, melhorando nesse sentido. Também, turismo ecológico, uma coisa importante que vai acabar gerando. O investimento no ecoturismo pode ser uma forma de atrair mais clientes para o local e aumentar a receita. Sim, e um detalhe, esse ecoturismo vai poder participar lá do fundo, vai poder receber investimento e rendimento do fundo. Então você, pequeno empresário, pode montar um ecoturismo. Você, fazendeiro ou pequeno agricultor, você pode criar, junto a uma associação de pequenos agricultores, e monte um turismo ecológico. Isso é legal, isso é importante, isso valoriza e você ainda pode ser financiado por isso. Vamos continuar? Então nós temos também tecnologia e inovação. É outra oportunidade, você deve ficar atento. Então abre um grande espaço e incentivo para empresas de software para controle e certificação de áreas que são aptas a receber os créditos do fundo. Ou seja, são as certificadoras. Importante você ter uma empresa que certifique de forma confiável que realmente aquela ação, aquele negócio, aquela preservação está realmente trazendo benefício e dando crédito de carbono que possa ser compensado. E como isso é voluntário, mais uma vez eu digo, é mais fácil de você ter credibilidade e transparência. Finanças verdes. Abertura de produtos financeiros verdes baseado no Fundo Internacional que apresentem juros facilitados para a preservação ambiental. É mais uma carteira, é mais um produto que quem trabalha com finanças pode oferecer. Então você que trabalha na área de finanças, mesmo sendo um pequeno corretor, você pode criar esse tipo de produto. Ou seja, você pode ir em locais que tem o ecoturismo, por exemplo, e fazer um produto financiando e vender isso como crédito de carbono para esse fundo internacional. Isso vai ser possível. Então, se você observar, há várias pequenas oportunidades que mesmo você sendo pequeno empresário, pequeno comerciante, você tem chance de abarcar e entrar nesse negócio. Não vai ser como antes, que antes era só para as grandes empresas, para grandes investidores que tinham acesso a esse mercado. Agora não, ele está sendo aberto, ele está sendo capilarizado. E é isso que eu mais achei importante, o que mais me interessou. E é o que eu acho que por aí é que vai dar certo.
Quais são as vantagens que esse fundo traz? Então tá lá, um incentivo financeiro, pagamento com base na redução do desmatamento, na manutenção e da cobertura florestal. Então isso é um ponto importante, você pode montar uma empresa que controle isso, pode ser até por drone, fotos de satélite, um software que marque essas áreas, então você consegue certificar aquilo que está sendo feito. E você gera com essa certificação um título de crédito ou para aportar capital ou para receber investimento. Redução de dívidas. Então, alívio na dívida de países subdesenvolvidos proporcional à sua atuação junto ao meio ambiente. Olha que coisa bem interessante. Então, aquele país que tem dívida, ele faz essa certificação, ele mostra o quanto ele está reduzindo o desmatamento ou reflorestando a área, e com isso, ao invés dele receber aporte de capital, ele pode simplesmente abater a dívida. Vamos lembrar, o Brasil tem uma dívida enorme. Mesmo ela não sendo internacional, você pode receber capital desse fundo e quitar a dívida nacional. Vamos lembrar que hoje, grande parte do nosso orçamento é para pagar juros. Então aqui você tem uma oportunidade do Brasil fazer o quê? Diminuir os juros que paga, sobrar mais dinheiro para investimento do governo, ou mesmo até reduzir impostos, para que a economia floresça melhor e circule melhor o capital. Reconhecimento internacional. Então você tem uma melhora na visão e possível atração de investimento. Sim, se você tiver uma certificação verde, é óbvio que você atrai mais investimento. É óbvio que a sua imagem no exterior fica melhor. Eu não estou falando aqui com essa ideia woke, não. Não é isso não. Não podemos deixar de certificar, demonstrar e avalizar as boas ideias. Ninguém aqui é contra a destruição do planeta. Pelo contrário, a gente quer a preservação. Não podemos entrar nas maluquices. Porém, é de forma justa e equânime que você mantenha, assim, a natureza meramente e melhor possível preservada. Outras vantagens que o fundo traz é apoio ao desenvolvimento sustentável. Pode o país acessar valor do fundo para usar em desenvolvimento sustentável, criação de empregos verdes, melhoria na infraestrutura local e apoio a comunidades que vivem da floresta. Ou seja, você pode pegar dinheiro desse fundo, montar um pequeno hotel, montar um pequeno comércio, fazer uma pequena manufatura artesanal para vender produtos que são de origem da própria natureza, da floresta. Tudo isso você, como pequeno empresário, pode se capacitar e receber dinheiro desse fundo. Ou você, que é um pequeno agente financeiro, pode criar títulos para que as pessoas invistam ou demonstre a certificação em cima disso aí e capte esse dinheiro de forma internacional, para poder colocar no comércio local. Então, existem várias oportunidades que estão sendo criadas nisso aí. Acesso à tecnologia. O país pode ter acesso à tecnologia mais avançada e conhecimento especializado em conservação ambiental. Ou seja, é uma brecha que abre para o nosso país ter acesso a tecnologias mais avançadas para serem implantadas na nossa preservação aqui. Apesar do Brasil ser um dos grandes países que faz a nossa preservação florestal. Mas é mais uma oportunidade que se cria. E vamos notar, tudo isso aqui é voluntário. É o mais importante de tudo. Então nós vimos que isso é um ponto positivo do governo. Esse fundo que está sendo criado, eu acho que o Brasil precisa dar mais atenção a isso. Pode trazer uma grande força para o nosso agronegócio, pode trazer uma grande força para o nosso meio ambiente e criar várias pequenas oportunidades para os pequenos empreendedores. E aquilo que eu volto a dizer, o que move esse país é o pequeno empreendedor. Nós que damos o maior número de emprego, nós que mexemos com o maior volume de capital, nós é que fazemos essa economia andar. E esse projeto beneficia não só o país, como nós também, pequenos empreendedores. Então, se você gosta desse tipo de informação, dá um curte. Se você acha que um amigo seu deve também ter essa informação, compartilha com ele. Se você quer fazer alguma pergunta, quer algum esclarecimento, coloca aí no comentário que eu vou ter o prazer enorme de lhe responder. E, se for do seu interesse, se inscreve no canal. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.